O Novembro Azul chegou e com ele um lembrete importante. Cuidar da saúde é um ato de coragem. Falar sobre o câncer de próstata é quebrar o silêncio, deixar o preconceito de lado e entender que informação salva vidas. Neste primeiro episódio especial do Novembro Azul, a gente vai conversar sobre o que todo homem precisa saber. O que é o câncer de próstata, como ele se desenvolve, quando fazer os exames e por que descobrir cedo faz toda a diferença nas chances de cura. Olá, eu sou Johnny Mota, jornalista e apresentador, e este é o Aqui por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. E neste ano, o IOP completa 30 anos de história. São 3 décadas cultivando histórias e cuidando de pessoas com humanização, inovação e excelência. Hoje, no nosso primeiro episódio especial do Novembro Azul, a gente abre essa conversa falando sobre o diagnóstico do câncer de próstata. Quais são os sinais de alerta? Quando procurar o médico e como os exames podem ajudar a descobrir a doença ainda no início, quando as chances de cura são muito maiores. Porque aqui no IOP, a gente acredita que o cuidado com o amanhã começa hoje e que todo homem merece viver com saúde, confiança e qualidade de vida. Bom, e para essa conversa eu recebo o Dr. Ronald Cole, cirurgião oncológico com foco em uro-oncologia do IOP, que acompanha de perto o diagnóstico e o tratamento de pacientes com cânceres de próstata. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui no estúdio. Prazer é meu, experiência nova aqui, mas acho que vai ser legal. Vai ser bacana. Doutor, para a gente começar, a gente sabe que o câncer de próstata, ele é um tabu, né, imbuído de muita desinformação. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, por que ainda precisamos falar sobre esse assunto? É uma boa pergunta para a gente começar, né? Dar início aqui. O câncer de próstata, ele é muito importante, em especial por causa da sua prevalência, porque ele é, na verdade, um tumor muito prevalente no nosso meio. A gente faz muitos diagnósticos, a gente talvez vai entrar um pouquinho também na questão estatística da coisa, mas é um tumor que, primeiro, ele é muito comum. Ele é o segundo câncer mais comum nos homens, ele só pede para aqueles tumores de pele mesmo, né? Então, ele é o segundo tumor mais comum nos homens. Então, a gente vai fazer muitos diagnósticos. O homem, ele tem um grande problema. Ele é muito diferente das mulheres, né? As mulheres estão acostumadas a ir no ginecologista, as mães levam as mulheres, as meninas ao ginecologista, quando elas têm aí a idade de 12, 13 anos, talvez um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. E o homem, ele deixa para procurar o urologista só quando ele tem algum grande problema, não é quando ele tem um problema. Casos, em né? último caso, né? Então, assim, é por isso que a gente precisa de podcasts, a gente precisa de informação, porque o homem, ele tem uma tendência a não procurar médicos, né? Perfeito. E quando ele procura médicos, geralmente ele procura num estágio em que talvez uma prevenção ou talvez a gente tenha uma doença já mais avançada do que a gente gostaria, né? E eu acho que esse tipo de iniciativa que a gente tem aqui, de tentar trazer uma informação de uma forma leve, claro, mas aproveitando, né, o nosso Novembro Azul, para que talvez, pelo menos no Novembro Azul, os homens se conscientizem de que eles precisam, momento, né? Pelo menos aproveitar esse momento para que os homens realmente criem coragem de sair de casa e procurar um médico para se orientar. Às vezes é só uma questão de orientação, né? Não é que todo mundo vai ter a doença, né? Sim, mas a gente precisa ter informação para isso. Você falou sobre prevalência, né? O que seria prevalência? Prevalência é o número de casos que a gente tem, na verdade, já diagnosticados, e tem um outro termo que talvez até teria sido o termo mais indicado, é a incidência. A incidência é um outro termo em que a gente está falando de quantos casos novos de câncer de próstata a gente diagnostica por ano ou por um período de tempo. A gente pode usar mês, a gente pode usar o ano. Geralmente a incidência a gente está falando nas estatísticas que a gente faz no Brasil, com as sociedades médicas, a gente fala em incidência, a gente faz um número por ano de pacientes que serão diagnosticados com aquela doença. Que interessante. E aí a gente tem uma diferença, né? Porque algumas pessoas às vezes podem considerar que o câncer de pênis é o mesmo que o câncer de próstata, né? Mas neste caso são completamente diferentes. Tem alguma relação entre eles, doutor? Na verdade, não há nenhuma relação entre o câncer de pênis e o câncer da próstata, tirando que os dois são tumores exclusivos dos homens, né? Então, assim, claro que o câncer de pênis ele é um pouquinho diferente, ele está associado, ele é muito mais raro. No nosso meio, infelizmente, ele ainda é comum, talvez em algumas regiões do Brasil mais comum ainda do que outras.
ele está muito associado com a questão sexual, com a questão de cuidado, de higiene e promiscuidade sexual também. Então, assim, isso é importante no câncer de pênis, ao passo que a questão sexual não tem tanto a ver, assim, com o câncer de próstata no quesito, assim, porque a gente está falando de risco de desenvolver câncer de próstata por algum tipo de comportamento sexual específico. A gente não tem isso. No câncer de pênis a gente tem, né? Então, assim, mas felizmente o câncer de pênis é muito menos comum e ele está se tornando menos comum também com informação. E no nosso país a gente ainda vê isso bastante, mas assim, com uma frequência muito menor do que do câncer de próstata. Isso é importante, nessa diferenciação, até para não causar o estranhamento das pessoas acharem que é a mesma coisa, né? Exato. Ontem, doutor, por curiosidade, eu estava dando uma olhada nos jornais, né? Não vou citar aqui exatamente onde saiu, mas me chamou a atenção uma matéria, né? E a capa é o seguinte, né? Câncer de próstata mata 48 homens por dia no Brasil, apesar de alta chance de cura. A gente tem um percentual, né, de mortes que é considerável, e nós temos uma outra informação aqui na sequência que é a alta chance de cura, né? E aí eu te pergunto, né? O câncer de próstata, no caso dos homens, é mais comum? É comum, efetivamente falando? Então, ele é o segundo tumor mais comum. Como eu falei no comecinho, ele só perde para aqueles tumores de pele, que a gente até classifica num tipo bem específico, é uma coisa um pouco mais teórica, mas é o tipo não melanoma, né? Então, o que são os não melanomas? São aqueles tumores de pele que aparecem por questão, principalmente, de exposição ao sol. São tumores muito comuns, inclusive, na nossa população aqui. No sul do país, a gente tem mais gente de pele muito clara, né? Então, a gente está mais exposto ao sol e pode desenvolver mais esse tipo de tumor. Esse é disparado mais comum. Em segundo lugar, vem a próstata nos homens e nas mulheres o câncer de mama. Quer dizer, a gente acabou de sair do outubro rosa e agora a gente está entrando no novembro azul falando dos dois tumores que são os mais comuns para homens e mulheres. A questão do câncer de próstata, especificamente, matar 48 homens por dia é um dado que chama muito atenção. Isso dá um total aí de umas 18 mil mortes por ano. É absurdo, né? É muita coisa. Então, a gente ainda tem pacientes falecendo dessa doença, né? E morrendo por conta de uma doença que, se diagnosticada, ao mesmo tempo que a gente tem mortes por câncer de próstata nessa magnitude, a gente também tem um dado da mesma Sociedade Brasileira de Urologia dizendo que, se diagnosticado numa forma precoce, de forma precoce, esses tumores têm 90% de chance de taxa de cura. Olha só. Então, a questão também é que, ano após ano, a gente vai acrescentando pacientes que estão em acompanhamento de câncer de próstata, certo? Então, assim, ano após ano, a gente vai aumentando o número de diagnósticos e a gente vai tendo pacientes que, infelizmente, vão desenvolver doenças mais agressivas, doenças que, inclusive, se espalham para outros órgãos, as famosas metástases, né, que a gente costuma dizer. E a chave geralmente é a gente querer reduzir esse número de mortes com tratamentos adequados, mas não só com isso, com prevenção e com diagnóstico precoce. Né, exatamente. E doutor, me diz uma coisa, como é que os pacientes têm chegado hoje? Em que estágio, por exemplo, da doença? Ótima pergunta. Os pacientes chegam em todos os estágios possíveis, né? A gente tem um foco hoje em uro-oncologia, e mais alguns colegas que a gente realmente faz só uro-oncologia hoje, e a gente vê pacientes chegando num diagnóstico super precoce da doença, doenças que às vezes a gente chama até de indolentes, elas são doenças menos agressivas. É um tumor maligno? É um tumor maligno. Mas às vezes um tumor maligno que a gente inclusive pode só acompanhar, que a gente não precisa tratar efetivamente. Então a gente faz o diagnóstico e às vezes não propõe nenhum tipo de tratamento. Isso a gente chama de vigilância ativa, talvez no decorrer da conversa a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tem outros tipos de pacientes que vão chegar com uma doença já avançada, porque provavelmente esses pacientes... Eu não vou dizer todos, tá? Tem pacientes que, infelizmente, mesmo fazendo boa prevenção, coletando o seu PSA, que é o exame de sangue que a gente vai falar também, fazendo um toque retal, fazendo acompanhamento médico, infelizmente, alguns tipos de tumores, eles são tão agressivos que eles se tornam incuráveis rapidamente. A gente tem isso na oncologia. Mas a mensagem que a gente quer passar aqui é o contrário. É que 90% dos pacientes, se diagnosticados numa fase precoce da doença, eles terão cura da doença. Né? Talvez essa seja a informação mais importante, né? De que há possibilidade de cura, né, doutor? Existe possibilidade de cura. O câncer, ele vem tomado de um estigma, né?
Tem um dado bem interessante, tô pensando aqui agora, né? Por exemplo, o Hospital de Barretos, ele transformou de Hospital do Câncer para Hospital do Amor, né? Por que ele fez isso? Perfeito. Porque basicamente ele não queria usar mais essa palavra, esse estigma do câncer, esse né? tabu que está em roda de um assunto tão importante e necessário, né? E a gente fica com medo, né? Os pacientes ficam com medo. O homem, então, muito mais do que as mulheres, né? As mulheres acho que são mais corajosas nesse ponto aqui, né? Precisamos dar o nosso braço a torcer aqui. Com toda certeza. Mas existe um estigma do tratamento do câncer que faz com que os pacientes não queiram... Aquela história também de que o homem não quer mexer com quem está quieto, né? A gente não quer cutucar a onça com vara curta. Quem procura acha. Quem procura acha. Esses são temas e termos que a gente vê muito no consultório, né? Não vim antes porque não quero fazer esse diagnóstico, eu sou um homem indestrutível também. Não vai mexer com a masculinidade de ninguém, né, doutor? Perfeito. Não vai mexer com a masculinidade de ninguém. A questão, então, que a gente também comenta muito é que o homem ele tem essa autoimagem de um ser indestrutível, né? É o pai de família, é o trabalhador, é quem traz o sustento para casa, então ele não pode ter problemas, ele não pode ter doença, porque se ele tiver uma doença grave, uma cadeia de pessoas que às vezes dependem desse pai de família, desse trabalhador, pode ser influenciado. Exatamente. E ele prefere, então, ignorar a possibilidade de um problema, né? Então, acho que isso atrasa muito o diagnóstico e causa esse tipo de tumor que às vezes pode se tornar incurável, né? Fica o alerta aí, então, do doutor, hein? E, doutor, fala um pouquinho sobre a saúde da próstata, né? Que momento que ela começa a aumentar, efetivamente falando? Então, vamos já aproveitar e falar o que é a próstata, né? Excelente. Talvez, vamos começar por isso, né? Então, a próstata, ela é uma glândula, tá? Ela é uma glândula que está num lugar bem específico. Ela está entre a uretra que vai para o pênis e a uretra que saiu da bexiga. Então, está entre a bexiga e ela também está na frente do intestino grosso. Essa é a localização da próstata. Geralmente, a próstata vai ter algo em torno de 20 a 30 gramas e é comum que, com o passar dos anos, ela comece a aumentar de tamanho. Quando a gente vê exames de sangue, por exemplo, de PSA, a gente tem uma idade. O PSA é um exame de sangue. Então, já vamos explicar também o que é o PSA. O PSA é um exame de sangue de uma substância que se chama antígeno prostático específico. Por que a gente colocou específico nesse nome do exame? É uma sigla em inglês, né? Então ficou um pouquinho diferente, mas é o antígeno prostático específico, porque ele é específico da próstata. Olha só a próstata que produz o PSA. Então, próstatas aumentadas produzirão também mais PSA. Então, o PSA ele é uma arma no nosso rastreamento de câncer de próstata. A gente coleta PSA. E pela proximidade que eu falei da questão anatômica da próstata com o reto, com o intestino grosso, a gente também pode sentir uma parte, não toda a próstata, mas a gente consegue sentir uma parte da próstata através de um exame físico, que é o famoso e temido exame do toque retal, tá? Então, assim, quando a gente junta essas duas informações, a gente tem armas para detectar aumentos da próstata e, eventualmente, também aumentos de volume de uma próstata que pode estar tumoral, que pode conter um tumor, um caroço, alguma coisa que a gente pode sentir. Então, a próstata, ela fisiologicamente, ela começa a aumentar depois dos 50 anos. Alguns pacientes vão ter próstatas enormes, o normal até uns 20, 30 gramas. Outros pacientes vão ter, enormes, né? O normal até 20, 30. Alguns pacientes vão ter próstata de 250, 300 gramas, 100 gramas. Uau. São próstatas que têm 5, 6 vezes o tamanho normal. E por conta de uma questão também anatômica, que é assim, o início do canal da urina atravessa a próstata no meio. Eu falo isso para os meus pacientes no consultório. Então, assim, a próstata ela é atravessada no seu interior pelo início do canal da urina. Então, se a gente tem uma próstata que começa a inchar, a gente vai ter uma pequena obstrução que pode se tornar uma grande obstrução do canal da urina. Órgãos ali. Perfeito. Então, a gente vai ter uma bexiga que começa a sofrer para vencer essa obstrução de uma próstata inchada. Próstata inchada não significa câncer. Isso é muito importante. Então, assim, o fato da próstata inchar, isso é geralmente fisiológico. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer como tratamento do que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é a HPB, mas ela é hiperplasia prostática benigna. A gente já colocou isso no nome da doença, porque é um aumento fisiológico. Fisiológico, quando eu uso esse termo fisiológico, eu estou dizendo que todos os homens vão ter algum grau de aumento da próstata ao longo da vida, e isso é algo normal.
pode incomodar mais ou menos, pode apertar o canal, diminuir o jato urinário, dificuldades para urinar, às vezes até uma obstrução aguda mesmo, de o paciente não conseguir urinar, ter que ir para o hospital, mas isso é um inchaço benigno. É diferente do câncer de próstata, nós já vamos entrar nesse assunto também. E eu aproveito essa fala para desmistificar um outro assunto, né? Porque alguns homens, com toda certeza, acham que testículo e próstata são a mesma coisa. Perfeito. Então, o testículo, ele está externo, na bolsa, né? O que o testículo faz, efetivamente? O testículo, ele produz os nossos espermatozoides. É isso que ele faz. Ele também tem uma série de outras funções, mas entre elas também a produção de testosterona, né? Então, são essas duas questões que estão bem correlacionadas com os testículos. A próstata, ela faz uma outra coisa. A próstata, ela serve para produzir um líquido que vai nutrir o espermatozoide no caminho até a fecundação. Então, a próstata é fundamental para o momento da relação sexual e da fecundação, efetivamente. Ela produz nutrientes ali que vão nutrir o espermatozoide até o caminho, até as trompas, né? E para fazer a fecundação. Então, essa é a grande função da próstata. A gente pode considerar que numa situação em que o paciente tem um câncer de próstata, isso pode afetar o testículo também? Ou não necessariamente? Não necessariamente, assim, o que acontece é que boa parte das vezes os pacientes pensam o seguinte, não, então agora, se eu tenho um câncer de próstata, eu estou, um termo feio, mas é um termo que a gente até usa na ciência, eu estou castrado, né? Eu vou fazer uma castração, eu vou perder o meu vigor como homem, eu vou perder a minha testosterona, eu vou perder a minha libido, a vontade de ter relação sexual, eu vou perder minha potência sexual se eu tiver um câncer de próstata. O câncer de próstata, dificilmente ele vai causar, por exemplo, impotência sexual. Por que ele dificilmente vai causar impotência sexual? Porque ele precisa crescer muito e afetar alguns nervos ao redor da próstata. Isso nada tem a ver com os testículos. Os testículos, eles produzem a testosterona, que é necessário para a libido, necessário para a potência, mas uma coisa não interfere tanto a outra com relação a sintomas. Agora, tem um detalhe muito importante nessa história toda, é que a confusão talvez venha da seguinte questão. O testículo, ele produz a testosterona. E a testosterona, sim, é um alimento para o câncer de próstata e até para a própria próstata. Mas ele é como se a testosterona fosse um alimento para as células neoplásicas do câncer de próstata. Então, uma das linhas de tratamento que a gente tem, uma das linhas de combate ao câncer de próstata, poderá ser, para alguns pacientes, um bloqueio dessa testosterona. E aí sim, é um tratamento que está causando impotência, porque a gente vai baixar a testosterona do paciente, está causando redução de libido, vontade, desejo sexual, a gente vai causar outros problemas cardiológicos, por exemplo, com essa queda da testosterona. Então, é por isso que talvez gere uma confusão, né? Mas na verdade são dois departamentos distintos. E no tratamento do câncer de próstata, a gente pode ter que mexer com a testosterona do homem que é produzida nos testículos. E esse hormônio, né, cabe lembrar que em menor ou maior quantidade é produzido pelo homem, né? Perfeito, perfeito. Você diz a testosterona. A testosterona, exatamente. Né? Então, assim, quem produz a testosterona, de novo, são os testículos, e a gente precisa da testosterona para uma série de... O vigor do homem está relacionado, massa muscular depende de testosterona, a nossa saúde óssea depende da testosterona, a nossa saúde cardiovascular depende de testosterona. Então, tem uma série de benefícios a gente ter uma testosterona razoável e alta. Tá na moda agora fazer reposição de testosterona. Muitas pessoas escolhendo esse caminho, inclusive, né, doutor? Perfeito. Esse é um caminho que, quando a gente tem... Esse é um tema um pouquinho espinhoso, mas é no problema zero a gente entrar nesse tema aqui. A reposição de testosterona, ela está cada vez mais comum. E eu acho que o problema é quando a gente visa níveis suprafisiológicos ou níveis muito altos de testosterona. Muito mais estético, talvez? Para uma situação buscando estética. A gente tem pacientes, por exemplo, que podem desenvolver, na verdade não desenvolver, mas eles podem estimular um câncer de próstata que estava ali latente, dormente, e de repente a gente começa a dar um estímulo. Eu acabei de falar que a testosterona ela é um estímulo, ela é um alimento do câncer de próstata. Então, isso a gente sabe da prática clínica. Todo uro-oncologista já recebeu pacientes que começaram a fazer uma reposição de testosterona, às vezes muito bem orientada, às vezes orientada por um bom médico, por um bom urologista, um bom andrologista, mas que no decorrer do tempo foi vendo que o seu PSA começou a aumentar de uma maneira mais rápida depois dessa reposição
reposição de testosterona. E às vezes a gente faz o diagnóstico por conta disso. Eu não estou aqui dizendo que a reposição de testosterona causa câncer de próstata, mas ela pode, na minha opinião, estimular um tumor que esteja ali latente ou prestes a se desenvolver, uma célula neoplásica. Se ela receber um estímulo a mais de testosterona, ela pode crescer e se multiplicar. Importante enfatizar, então, que em alguns casos é necessário, mas sempre com recomendação de um especialista, de um médico, né? Perfeito. A gente vai ter que dosar testosterona, ver quais são as expectativas desse paciente, e aí bem indicado, com medicações seguras, eu acho que isso pode e deve ser feito para boa parte dos pacientes que tem o que a gente chama de hipogonadismo, né? Que são pacientes que realmente estão sofrendo com uma queda da testosterona, estão sofrendo no seu dia a dia com atividade de trabalho, atividade sexual, libido, tudo isso faz parte da saúde do homem, né? Aqui, Novembro Azul, a gente começa a desmistificar tudo, né? Então, a parte sexual está ligada com todo com toda essa questão também da saúde do homem como um tema até mais amplo. E, doutor, quais são os principais sinais do câncer de próstata? Esse é um grande problema. Então, eu acabei de dizer que o aumento da próstata, ele é fisiológico, né? E o paciente com o aumento da próstata, ele vai ter sintomas. Por exemplo, retenção urinária, começa a diminuir o jato da urina. Isso geralmente está mais associado com esse crescimento benigno da próstata. Porque o crescimento benigno da próstata, ele é no interior da próstata e ele é mais suscetível, na verdade a uretra do paciente, o canal da urina é mais suscetível a esse crescimento da hiperplasia benigna. O câncer de próstata, ele é mais silencioso porque a vasta maioria dos tumores da próstata não vão nascer no meio da próstata, eles vão nascer na periferia da próstata. A gente até divide para fins científicos a zona periférica e a zona central da próstata. É muito mais comum ter um tumor na zona periférica. Para que esse tumor cresça e cause sintomas, geralmente ele precisa crescer um pouquinho mais. Então é por isso que a gente faz rastreamento, porque a gente quer detectar o tumor de próstata antes dos sintomas. Quais são os sintomas efetivamente do câncer de próstata? Tumores que já se tornam muito volumosos na próstata, eles podem invadir, por exemplo, o nervo, causar impotência sexual. Eles podem também crescer a ponto de, da periferia, obstruir o canal da urina e causar sintomas urinários, diminuição de jato, eventualmente um sangramento na urina, isso deve ser investigado, todo sangramento na urina deve ser investigado. E doenças muito avançadas que já se espalharam da próstata para outros órgãos, em especial os ossos. Então, a gente está falando aqui da doença mais agressiva, né? Aquela doença que vai sair da próstata, são células que vão infiltrar outros órgãos. Eventualmente, elas podem infiltrar os ossos, talvez é o local mais comum que a gente tem de metástase, e isso pode causar dor para os pacientes. Um sintoma bem genérico, que talvez até já andou aqui também, nesses podcasts aqui que a gente está fazendo de oncologia, né? É a perda de peso, né? Então a gente precisa ficar de olho com perda de peso, é um sinal de alerta, às vezes, para uma doença já provavelmente mais avançada. Eu não estou esperando que o paciente com uma doença pequena e localizada vai ter qualquer sintoma. Então eu vou te dizer que a maioria dos pacientes que a gente vê hoje no consultório, eles dizem assim, doutor, não estou sentindo nada. Olha só, E quando eles sentem alguma coisa, na maioria das vezes eles sentem assim, eu acordo 1 ou 2 vezes para urinar à noite. Isso é um sinal do crescimento benigno da próstata, geralmente muito mais do que um sinal do câncer da próstata. Que interessante essa sua fala, doutor. E aí eu puxo para a segunda pergunta relacionada a esse assunto, porque é o seguinte, né? Assim como o câncer de mama, né, que também tem uma situação preventiva, né? No caso do homem, neste caso do câncer de próstata, né? Qual a idade principal? Ele precisa ter um acompanhamento, ele vai no uro-oncologista, no oncologista, que momento que ele precisa se preocupar para além desses sintomas que a gente comentou aqui recentemente? Perfeito. Então, assim, a gente tem um negócio que se chama rastreamento de câncer de próstata. O que é o rastreamento? Para quem que a gente faz rastreamento? O rastreamento é uma busca ativa de pacientes que possam estar diante de possam ter já o diagnóstico de um câncer de próstata. A gente vai atrás efetivamente desse diagnóstico fazendo basicamente 2 coisas na população geral. A gente vai fazer um toque retal e um PSA, que é esse exame simples, barato, um exame de sangue acessível, juntamente com o toque retal. Então, toque retal e PSA para todos os homens, pelo menos a partir dos seus 50 anos de idade. Então, com 50 anos de idade, a gente precisa começar esse rastreamento. Alguns grupos de pacientes, eles vão precisar começar esse rastreamento um pouco mais cedo. Quem são esses pacientes? Pacientes com histórico familiar de câncer de próstata. E aqui entra um detalhe bem importante. Quem é
o familiar que me preocupa no câncer de próstata? É quando o paciente tem um pai ou irmãos com câncer de próstata, ou um irmão com câncer de próstata. Consanguíneos, né? Exato, exato. Consanguíneos, então precisa ser consanguíneo, isso é fato. E o pai e o irmão talvez sejam os maiores indicativos de que a gente precisa começar esse rastreamento talvez um pouquinho mais cedo, 45 anos, tá? Outro paciente que a gente costuma dizer que precisa começar o rastreamento um pouco mais cedo são os pacientes afrodescendentes, da raça negra. Eu ia justamente perguntar sobre isso porque eu li uma matéria a respeito disso. Perfeito. Então, assim, por que o paciente negro precisa começar o rastreamento um pouquinho mais cedo, ao redor dos seus 45 anos? A gente não acha que a prevalência do tumor, que a incidência e a prevalência que a gente conversou aqui no começo, sejam muito maiores no paciente negro. Mas a gente tem alguns indícios de que os pacientes negros, eles desenvolvendo um câncer de próstata, existe uma tendência de que que esses tumores sejam um pouco mais agressivos do que nas outras populações, nos hispânicos, nos brancos, né? Então, assim, parece que essa população tem uma tendência a desenvolver um tumor um pouco mais agressivo. Então, é por isso que a gente puxa 5 anos mais cedo para esse grupo de pacientes. E tem mais um grupo de pacientes que a gente puxa mais cedo ainda, que são os pacientes que a gente vai fazer rastreamento a partir dos 40 anos. 40 anos. Geralmente, quando a gente detectar uma mutação genética que causa câncer de próstata na família desse paciente. Por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes têm um pai com câncer de próstata numa idade muito jovem. Então, por que essas mutações são tão importantes e por que a gente começa um rastreamento mais cedo? Pacientes com mutações que causam câncer de próstata é como se a gente, às vezes eu estou falando aqui de mutação, eu estou querendo dizer assim, é uma alteração genética, uma alteração no DNA que vai levar a um câncer de próstata geralmente numa idade mais precoce e infelizmente esses pacientes eles também têm doenças mais agressivas. Então a gente traz o rastreamento para esses pacientes, para esse grupo específico de pacientes para os 40 anos. Mas esse é um grupo bem menor dos pacientes. Né? A gente sabe que boa parte dos tumores eles não serão causados de origem genética. Não é um tumor que exatamente passa de pai para filho por causa de uma mutação outros, né? no DNA do pai que foi para o DNA do filho. Tá? A maioria dos pacientes não vai ter isso. Mais de 90% dos pacientes não terão essas alterações genéticas causando câncer e passando câncer efetivamente de pai para filho. Né? O resto está com questões comportamentais que com certeza a gente vai falar aqui também. Até em relação a esse assunto, doutor, porque a gente vê em outros tipos de câncer, né, um aumento significativo do diagnóstico, né? No câncer de próstata também, homens mais jovens hoje têm também tido esse diagnóstico? A gente tem pacientes mais jovens sendo diagnosticados com câncer de próstata. A verdade é que hoje a gente conhece muito mais do que a gente conhecia há 10 anos e daqui 5 anos a gente vai conhecer o dobro, né? Porque o conhecimento médico está dobrando, salvo engano, agora a cada 6 ou 7 anos a gente tem o dobro de informações do que a gente tinha, né? É muita informação. E com pesquisa e com estudos, a gente tem detectado também, em especial, esses pacientes mais jovens, eles geralmente eles desenvolvem tumores de próstata por uma questão genética. Então, os tumores de origem genética, eu vou dar um exemplo aqui, que talvez ficou até famoso na época, né? Aquela atriz Angelina Jolie, acho que todo mundo conhece, né? O que aconteceu? Foi assunto de um podcast nosso aí, Perfeito. Anterior. Então, para resumir, para eu não ficar repetitivo aqui, o que aconteceu com ela? Ela tinha uma alteração genética e ela tinha uma propensão a desenvolver um câncer de mama durante a vida. Então, ela fez uma cirurgia profilática, retirou as mamas profilaticamente, porque ela tinha uma alta taxa de desenvolver um câncer de mama na vida. Esse mesmo tumor, essa mesma alteração genética, um gene que chama BRCA, esse mesmo gene, anos depois, nós descobrimos que esse gene também está associado ao desenvolvimento de câncer de próstata nos homens. Geralmente numa idade mais precoce, né? Então, hoje, se a gente tem, por exemplo, vou te dar o exemplo do que a gente faz no consultório. No consultório, a gente pergunta ao paciente qual é o histórico dele. Você tem uma mãe, uma tia, irmãs com câncer de mama, que é um tumor bastante prevalente? Essas questões que a gente pergunta no consultório, elas têm um objetivo, porque a gente quer detectar pacientes que potencialmente, em especial na idade jovem, que às vezes já tem uma alteração de PSA, tem um toque retal alterado, tem uma ressonância ou uma biópsia já confirmando o diagnóstico, a gente quer ir
ativamente atrás de talvez encontrar uma alteração genética que causou aquele câncer de próstata num estágio mais precoce. Outra questão é que o PSA, que é o exame de sangue, ele é muito acessível. Então, por vezes, a gente vai encontrar pacientes mais jovens que foram num clínico geral, num cardiologista, foram fazer uma bateria de exames e no meio dessa bateria estava lá o PSA e esse PSA veio alterado. E às vezes a gente faz o diagnóstico dessa forma, né? Em pacientes às vezes mais jovens. Mas eu vou dizer que isso é a exceção. O nosso dia a dia não são pacientes de 30, 40 anos no consultório tratando câncer de próstata. O nosso dia a dia são pacientes de 60 para cima, tratando e fazendo o diagnóstico do câncer de próstata. Legal. Você falou na pergunta anterior a respeito desse público que precisa ter uma atenção especial, né? Principalmente homens maiores, né, de 50 anos. Né? Eu te pergunto, nestes casos específicos, o exame de toque ainda é uma referência? Ou existe outra? Né? Porque a tecnologia está aumentando, né? E talvez aí esteja o tabu de todo homem hoje, né? Você sabe que eu vou contar agora uma coisa aqui. Quando eu era adolescente, a gente falava sobre isso, né? E a gente, quando você sabe que tem que fazer o diagnóstico através do toque, você pensa assim, graças a Deus eu só tenho 20 anos, quando eu tiver 60 já vão ter inventado alguma coisa diferente, não é isso? E a gente está falando de exame de toque ainda. E nós estamos falando desse negócio já há mais de 30 anos, entendeu? Então, assim, veja, o exame do toque, eu acho que ele tem um papel fundamental no exame, no que é vem uma palavra em inglês, às vezes, assessment, qualquer coisa a gente corta essa parte aqui do podcast, mas é a nossa investigação também, na verdade, o toque retal, ele faz parte da nossa anamnese, que é a entrevista com o paciente, e exame físico. Exame físico coloca um toque retal para pacientes acima de 50 anos, isso é fato. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem um dado, e ela diz que talvez até 20% dos pacientes terão um diagnóstico de câncer de próstata realizado apenas pelo toque retal. O que significa isso? Significa que o paciente não está sentindo nada, significa que o paciente tem um PSA ainda em níveis normais, mas que por conta de uma idade que preconizou já, que indicou o toque retal, o médico foi lá, fez um toque e detectou um tumor. Detectou uma lesão que ainda não fez o PSA subir, que não causou nenhum sintoma para o paciente. Então, na verdade, esse é o diagnóstico que a gente quer. A gente quer o diagnóstico precoce, antes que ele cause problemas, antes que o PSA dispare, antes que o paciente tenha uma metástase, antes que ele tenha que fazer um tratamento muito agressivo para esse tipo de tumor. E a gente pode considerar, então, que esse exame de sangue, efetivamente falando, nem sempre é suficiente, num caso mais precoce, vamos dizer assim. Perfeito. Então, o que a gente faz hoje? Aí a gente também faz uma questão, a gente entra até numa questão de saúde pública. Existe uma outra arma que é muito importante, que se tornou muito importante nas últimas 2 décadas para a detecção e cuidado do paciente com suspeita de câncer de próstata, que se chama ressonância magnética. Olha só. A ressonância magnética, ela enxerga a próstata de uma maneira que a gente nunca enxergou antes. A gente vê as zonas da próstata, a zona central que cresce na HPB, a gente vê a zona periférica, que é onde a gente vê a maioria dos tumores. Então, assim, a ressonância é uma arma. Tem um grande problema. Tem um problema de custo alto. Então, a ressonância ela não está disponível para todo mundo a hora que a gente quiser. Porque se a gente começar a fazer ressonância, ao invés de fazer toque retal para todos os pacientes com 50 anos ou mais, a gente vai quebrar tanto o sistema público quanto o privado. Exato. É muito. Vai sobrecarregar. Perfeito. Então, até para fins de saúde pública, para manejo de saúde pública, o rastreamento do câncer de próstata hoje com toque retal e PSA, ele é adequado para a grande maioria dos pacientes. Quando possível e quando a gente tem uma grande suspeita, a gente coloca também a ressonância como uma terceira arma nesse rastreamento. Então, a ressonância a gente faz virtualmente para todos os pacientes que a gente diagnostica o câncer de próstata ou que a gente tem uma suspeita muito alta. Perfeito. Tá? Então, essas 3 questões são bem importantes. Só para finalizar aqui, a gente precisa fazer uma vez por ano. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano.
um toque retal e um PSA. É isso que a gente tem Isso de dados. depois dos 50 ou quando essa pessoa está nesses públicos que você falou recentemente. 50 anos para a população geral, ou a gente traz para 45 ou 40 anos, dependendo daqueles subgrupos de maior risco, histórico familiar, raça negra, e os pacientes que têm já uma síndrome genética associada ao desenvolvimento do câncer de próstata. Você pelo menos citou 3 possibilidades de exames, né? Hoje a gente tem visto alguma coisa um pouco mais inovadora na urologia ou não? Nós estamos caminhando para que esses 3 sejam permanentes por bons anos ainda. Isso. Para detecção de câncer de próstata, a gente tem algumas novidades aí, sabe? São assuntos meio polêmicos, né? Porque, por exemplo, assim, como é que a gente faz o diagnóstico efetivo? Com ressonância, com toque retal, com PSA, mas tem um detalhe muito importante, é que a gente precisa de uma biópsia confirmatória. Então, a gente precisa também tirar uma biópsia da próstata. Olha só. A biópsia é um termo que confunde bastante o leigo, porque eles acham que biópsia, muita gente acha, né, os leigos, né, a população geral acha que a biópsia é uma cirurgia. Ela não é uma cirurgia. Justamente isso. Não é cirurgia. Ela não é uma cirurgia. Então, biópsia não é uma cirurgia. Biópsia nada mais é do que uma análise de um material, certo? Isso se chama biópsia. Então, quando eu faço uma cirurgia e eu tiro a próstata por completo, essa próstata vai inteira para a biópsia. Olha só. Mas a detecção do tumor de próstata, na verdade, ela é feita através de uma biópsia realizada por um agulhamento. O que é isso? O paciente ele dorme, ele vai ser sedado, né? É uma sedação. Então, não é uma cirurgia de 3 horas, é um procedimento. É como se ele fosse fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia, vai? Então, ele vai ser sedado. A gente vai fazer um exame com um ultrassom através do reto, né? Do intestino. Então, é um ultrassom. E ele vai guiar uma agulha que vai retirar pequenos fragmentos da próstata para uma análise, que é a biópsia. Olha só. Então, a gente geralmente está falando em uma retirada de pelo menos aí uns 12 fragmentos da próstata, dessa região da zona periférica, que é onde o tumor aparece na sua maioria. Quando a gente tem um tumor visível na ressonância, a gente talvez tire mais amostras daquela área em específico para ter certeza. E tudo isso vai para uma análise de um médico que chama médico patologista. É ele que vai olhar aquilo no microscópio e vai dizer para mim, essa célula é maligna ou essa célula é benigna. E aí, diante desse diagnóstico, que a gente vai dar sequência no planejamento do tratamento desses pacientes. Alguns pacientes vão ter um PSA elevado, às vezes uma ressonância até suspeita, mas a biópsia vai ser negativa. Esse paciente precisa de um acompanhamento, precisa seguir, mas ele, a princípio, não tem o diagnóstico formal de um câncer de próstata. Certo? O paciente que tem uma biópsia positiva, aí sim, ele pode desenvolver, ele aí sim vai ter que partir para um tratamento e para uma conduta médica para ver o que a gente vai fazer com aquela informação de uma presença de um câncer de próstata. Você estava falando de tecnologia, então eu usei a biópsia para dizer que assim, a gente está caminhando para, não agora, sem dúvida, não é para agora isso, mas a gente tem caminhado para tentar evitar essa biópsia de próstata, né? E com tecnologia, para a gente ter certeza que através da ressonância ou de alguns outros exames, por exemplo, um PET scan, a gente consiga detectar o câncer de próstata sem precisar ir lá e ser invasivo e tirar um pedaço daquela próstata para avaliar no microscópio. Essa seria uma forma de a gente agregar tecnologia, né? Dentro do tratamento do câncer de próstata tem uma série de outras coisas que agregaram em tecnologia, cirurgia laparoscópica, robótica minimamente invasiva, as técnicas de radioterapia hoje estão muito mais modernas para tratar o câncer de próstata, as medicações que a gente tem desenvolvido, que a comunidade científica tem desenvolvido para o tratamento, mostra o quanto a gente já evoluiu demais nesses últimos anos. E a gente evolui muito porque esse tumor também é muito prevalente, né? Ele é muito comum. Então, tumores muito comuns também geram mais estudos. A gente consegue fazer muita coisa para o tratamento do câncer de próstata hoje. Quem nos acompanha já há algum tempo já ouviu eu falar uma frase que eu quero colocar como chavão aqui, né? Que medicina, tecnologia e inovação caminhando junto para o bem do paciente, né? Isso, perfeito, sem sombra de dúvidas, é importante. Que bom que a gente tem caminhado para isso, né, doutor? Muito. E aí eu te pergunto a respeito de hábitos saudáveis, né? Existe alguma coisa além de tudo que a gente já conversou aqui que é importante, que a gente precisa tomar atenção, alimentação, exercício, prática rotineira de alguma situação que a gente precisa colocar como ponto de atenção? Excelente pergunta. Só que o que eu vou falar aqui é o beabá da saúde. E eu vou te explicar por quê. Então, assim, a gente sabe hoje que se menos de 10%, ou talvez algo em torno de 10% dos pacientes vão ter um tumor
que foi passado de pai para filho, ele tem uma alteração genética que ele não teve como escolher, certo? Aquele paciente não escolheu isso, ele herdou isso, né? E os pais também, obviamente, não tiveram como escolher isso, mas é uma alteração genética levando a um câncer de próstata. Esse paciente, ele não tem como prevenir, na maior parte das vezes, o aparecimento de um câncer de próstata. Ele pode ter hábitos saudáveis e fazer uma série de coisas que a gente vai falar aqui, mas esse tumor é o mais difícil de prevenir. Agora, a população em geral, a maioria dos pacientes, a gente pode tomar atitudes no nosso dia a dia para a gente tentar prevenir o aparecimento do câncer, em geral. Não estou nem falando só do câncer de próstata. Especificamente para próstata, a gente costuma dizer, eu até coloco isso em algumas aulas, eventualmente, que eu digo assim, que o que é bom para o coração também é bom para a próstata. E o que é bom para o coração? Bom para o coração é uma alimentação saudável, balanceada, rica em proteína e fibra, pobre em gordura, pobre em embutidos, talvez evitar carne vermelha diariamente, né? Então a gente tem estudos que corroboram esse tipo de hábito. Tenho certeza que todos os médicos que passaram aqui nessa cadeira toda certeza. Usaram esse mesmo exemplo. Quer dizer, assim, não tem uma fórmula mágica e nova. Sim. Eu não vou trazer nenhuma grande novidade aqui. Eu vou falar de hábitos saudáveis, que é a alimentação balanceada, atividade física, se possível, diária. A gente não precisa ser atleta, a gente não precisa ser triatleta, a gente precisa fazer uma rotina de atividade física. Sair do sedentarismo. Sair do sedentarismo, evitar a obesidade. A obesidade está associada também com o aparecimento do câncer. A gente tem questões também de cuidados de outras comorbidades, hipertensão arterial, diabetes, a obesidade é fundamental, né? Dentro desse escopo. O diabetes também, né? Assim, a gente costuma dizer que o que é bom para o coração é bom para a próstata, em especial por causa de um paciente em específico, que a gente chama de síndrome metabólica. É aquele paciente que, com o passar do tempo, ele para de fazer atividade física, ele começa a ganhar barriga, ele fica careca, ele fica com o braço fino, barriga grande e braço fino. O que é isso? É um paciente que não está se exercitando, não está cuidando da saúde, certo? Então, a gente chama isso de síndrome metabólica. Isso está associado com uma série de problemas cardiovasculares, risco de infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, outros problemas. E também a gente sabe que esses pacientes eles têm maiores taxas de câncer, tá? Então, alimentação, atividade física. Diante de tudo que a gente falou, o senhor enxerga algum assunto que é importante a gente mencionar que a gente não tratou ainda aqui? Algo que está saindo agora, alguma inovação, alguma situação que é importante a gente... Eu acho que sim. O que eu queria dizer também aqui é que, assim, a gente falou em 90% de cura, né? Quando a gente está falando de 90% de cura, significa que a gente tem armas para tratar efetivamente quem foi diagnosticado. E é um tumor muito comum, a gente vai continuar vendo esse diagnóstico. A gente espera que isso reduza com o passar dos anos, né, e com inovação em pesquisa e prevenção, tudo que a gente está tentando promover aqui, mas a gente sabe que a gente vai continuar tendo esse paciente com diagnóstico de câncer de próstata e isso pode ser muito deletério para algumas famílias, para o paciente em específico, né? Mas a gente tem taxas de cura efetivamente altas. Por que a gente tem isso? Porque a gente tem uma série de armas para tratar esse paciente. Uma das armas, por exemplo, é a cirurgia. Eu sou um médico cirurgião aqui, eu sou cirurgião oncológico de formação, vim desse berço da cirurgia oncológica. Hoje o meu foco é 100% em uro-oncologia. Mas veja, a cirurgia também se desenvolveu muito nesses últimos anos. Hoje a gente está falando de uma cirurgia robótica para tratar o câncer de próstata com menores efeitos colaterais. Menos invasiva? Menos invasiva, com uma recuperação rápida. A maioria dos pacientes que fazem a cirurgia radical da retirada da próstata hoje vão ficar um dia no hospital. Olha só. Passar uma noite no hospital. A gente consegue taxas de preservação da inervação que vai fazer dos nervos que vão preservar a potência sexual na grande maioria dos casos. Pacientes que vão continuar conseguindo segurar a urina efetivamente, ficar continentes com uma qualidade de urina melhor, com a cirurgia robótica, por exemplo, cirurgia laparoscópica minimamente invasiva. Então isso é algo que eu acho que é importante, é uma mensagem que a gente precisa passar. Porque o diagnóstico ele não é uma sentença de morte. Ele é o contrário, ele é um estímulo a melhorias na vida do paciente, para que a gente tenha melhores atitudes com a nossa saúde, e ele também é
um estímulo à busca de um tratamento adequado. A gente tem hoje, por exemplo, uma arma contra o câncer de próstata localizado, que é a radioterapia. A radioterapia evoluiu muito nos últimos anos. Eu sou cirurgião, eu costumo brincar com os pacientes assim, eu adoraria dizer que a cirurgia é muito melhor do que a radioterapia para tratar o câncer de próstata. A verdade é que a gente tem essas duas armas como equivalentes para a maioria dos pacientes. Boa parte dos pacientes vão poder, inclusive, escolher qual é o tipo de tratamento que eles vão tomar. E tem um subgrupo de pacientes que a gente não mencionou muito aqui, que é um paciente que faz um diagnóstico de um câncer de próstata, mas ele é um câncer de próstata de baixo risco. E boa parte dos pacientes vão ter esse diagnóstico de um tumor de próstata de baixo risco de disseminação. O risco, basicamente, que a gente está falando é disseminação para outros órgãos. Quando esse risco é baixo, boa parte das vezes o que eu vou fazer, eu vou continuar acompanhando esse paciente sem instituir qualquer tipo de tratamento ativo. Eu não vou fazer rádio, eu não vou fazer bloqueio de testosterona, eu não vou fazer uma cirurgia. Eu vou acompanhar o PSA desse paciente. Aí você me pergunta assim, poxa, mas não é um câncer? Não é um câncer maligno? É um câncer maligno, mas a gente sabe que esse tipo específico de tumor de próstata de baixo risco, ele às vezes pode ser vigiado. Olha só. Porque a chance de ele se espalhar é mínima e beira a zero, tá? Então a gente pode fazer isso com segurança. É óbvio que a gente vai coletar um PSA numa frequência menor do que aquele 1 ano, a gente vai ter que ver esse paciente mais vezes no consultório durante 1 ano, mas efetivamente tem um tipo de tumor que a gente às vezes não precisa tratar ativamente, a gente pode fazer uma vigilância ativa. Que bacana. Então essas são mensagens que acho que ficam para pacientes, inclusive, né? que talvez estão escutando a gente aqui e acabaram de fazer um diagnóstico de câncer de próstata. Procure um bom profissional, procure um urologista da sua confiança, eventualmente um oncologista clínico que trata bastante câncer de próstata, um radio-oncologista. O tratamento ele é multidisciplinar, a gente não é dono da verdade, né? A gente, como médico, a gente nunca é dono da verdade, mas procurar e se cercar de bons profissionais para que o teu tratamento seja o melhor possível do ponto de vista oncológico, de a gente resolver a doença, mas que ele também te proporcione a melhor qualidade de vida possível. Que bacana. Doutor, para a gente finalizar, 2 perguntas e uma. Primeiro, gostaria que o senhor falasse sobre um caso de câncer de próstata que inspirou o senhor e depois que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo que possivelmente neste momento esteja aí pensando se vou ou não fazer o meu exame de próstata. Perfeito. Então, um caso emblemático eu vou citar 2 casos, tá? Rapidamente aqui. Então, o primeiro caso foi um paciente bem interessante. Ele era um paciente obeso, ele tinha 115 quilos, tá? E ele veio para nós com um diagnóstico de um tumor de próstata de risco intermediário, tá? E muito preocupado com o diagnóstico. Ele era um paciente que tinha tido no passado uma experiência de até um outro tipo de tumor, com radioterapia, tratamento oncológico, e esse paciente não queria fazer radioterapia. Pacientes muito obesos, geralmente, eu mesmo sendo cirurgião, às vezes a gente coloca assim, poxa, será que não é melhor fazer radioterapia para tratar esse tipo de tumor? E ele não queria fazer a radioterapia, e esse paciente queria muito operar. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, o senhor vai precisar de uma mudança de vida. O senhor vai precisar perder peso. Nós não vamos poder fazer uma cirurgia dessa porque as taxas de incontinência são muito altas, as taxas de impotência são muito altas. Então, assim, a gente fez todo um trabalho com esse paciente, multidisciplinar mesmo, né? Médico, fisioterapeuta, nutricionista e personal trainer. A gente colocou esse paciente para perder peso enquanto ele liberava o procedimento de cirurgia. Esse paciente veio comigo 3 semanas depois, ele tinha perdido já 9 quilos. Olha só que impressionante. Em 3 semanas, ele perdeu 3 quilos por semana. E quando a gente foi fazer a cirurgia, dali mais 1 ou 2 semanas, ele tinha perdido mais uns 4, 5 quilos. Ele perdeu quase 15 quilos para fazer a cirurgia. Mesmo, né? É uma história de superação, né? Assim, isso inspira a gente também, porque veja, a cirurgia dele foi super bem sucedida, ele está muito bem, graças a Deus, está tudo certo, mas foi um paciente que entendeu, né, através de tudo isso que a gente está conversando aqui, informação e estímulo. Ele, ao invés de ir para casa deprimido com o diagnóstico, que foi da forma como ele chegou, a gente falou assim, não, nós vamos animar esse paciente, nós vamos tentar fazer de tudo para que ele tenha essa mudança. E hoje ele continua fazendo atividade física diariamente. Sabe que ele me mandava mensagem todo dia mostrando ele na academia, né? Mudou a vida, né? Ele mudou a vida, mudou. Então, assim,
Acho que esse foi uma história bem legal, assim, de superação. E aí eu vou dar um outro exemplo que eu estava com isso na cabeça esses dias, que cada paciente, ele guarda dentro deles, assim, né? Cada paciente tem a sua peculiaridade, né? Esses dias eu estava atendendo um paciente, e ele é de origem oriental, um senhor muito quieto, muito reservado, foi com a esposa no consultório, e ele, infelizmente, tinha ali um diagnóstico de um tumor de próstata mais avançado localmente, uma cirurgia mais delicada, já mais agressiva. E nossa consulta dura quase 1 hora e meia para conversar sobre esses tratamentos, né? O filho e a esposa fizeram uma série de perguntas, estavam os dois na consulta junto, fizeram uma série de perguntas e ele, oriental, bem quietinho, não fez absolutamente nenhuma pergunta. E aí aquilo foi me preocupando durante a consulta. No final da consulta eu virei para ele e perguntei, poxa, mas... Ele é o paciente, né? A gente respondeu todas as perguntas aqui. O senhor não tem nenhuma pergunta para me fazer? E ele virou para mim e falou assim, doutor, eu tô tranquilo, eu só quero saber se em novembro eu vou poder sair para pescar com o meu colega. Excelente. Então assim, cada paciente tem a sua peculiaridade. Mas olha a preocupação dele. A preocupação dele... Está bem. Ele estava bem para encarar a doença. Exato. Né? Mas ele queria saber se a qualidade de vida dele ia ser mantida. E aí, muito legal, porque a gente operou ele finalzinho de setembro, salvo engano, e acho que talvez um pouquinho antes até. Acho que a gente operou comecinho de setembro, e em outubro ele me mandou uma foto dele com um peixe na mão, já estava pescando, já estava conseguindo, né, retomar suas atividades. Né? Então, de novo, né, legal, deixando talvez, já emendando com a última coisa que você me perguntou, né, que é isso, né? A gente tem tratamento, a gente precisa de informação. O Novembro Azul, ele é ótimo. Ele é ótimo porque sabe que eu tenho vários pacientes que vão fazer o PSA sempre em novembro. Porque daí aparece na mídia, tem um podcast, daqui a pouco liga a televisão e tem alguma reportagem sobre o Novembro Azul. Então os pacientes já separam o mês de novembro para fazer esse check-up. Homens, separem o mês de novembro e vão fazer um check-up. Procurem o seu urologista, procurem o seu clínico geral, façam um check-up não só da próstata, já procure outras coisas, já veja se o resto da saúde está em dia, atividade física, como a gente falou, alimentação, nutrição, hábitos saudáveis de vida, controle de pressão arterial, controle de diabetes, tudo isso entra nesse nosso tema do Novembro Azul de saúde do homem, né? Acho que a gente tem que pensar não só o homem como... O homem não é uma próstata, né? No Novembro Azul, ele é um ser humano, né? Digamos assim. Isso. Então, acho que é isso. Tá fácil, né? Dá para fazer lição de casa com muita tranquilidade, né, doutor? Com certeza. Maravilha. Não é tão difícil assim. Que bacana, doutor Ronald Cole. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer receber você aqui hoje. Prazer foi meu. Foi um bate-papo bem gostoso, bem legal e espero que tenha sido produtivo. Com toda certeza. Obrigado. Obrigado. O Novembro Azul é muito mais do que uma campanha. É um convite para quebrar o silêncio e falar sobre saúde de um jeito aberto, sem medo e sem tabu. Hoje, a gente viu que o diagnóstico precoce faz toda a diferença, porque descobrir o câncer de próstata no momento certo pode salvar vidas e mudar histórias. Com informação, acompanhamento e cuidado, é possível vencer o medo e agir a tempo. E é assim que o Novembro Azul se transforma num movimento de consciência e também de atitude. Se esse episódio te ajudou a entender melhor o tema, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais homens se cuidam e mais histórias continuam sendo escritas. E no próximo episódio, a gente continua essa conversa com o Dr. Jonatas Luiz Pereira para falar sobre tratamento, recomeço e qualidade de vida depois do diagnóstico. Porque a jornada não termina com o resultado de um exame. Ela pode ser o começo de uma nova fase, cheia de esperança e confiança. E se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida, avalie o episódio e ativa o sininho. Assim você ajuda a levar informação de qualidade para mais pessoas. Acompanhe-o aqui por você na sua plataforma preferida e também nas redes sociais. A cada episódio, a gente traz conhecimento com empatia, leveza e responsabilidade. A gente se encontra no próximo episódio e lembre-se, o cuidado com o amanhã começa hoje e, acima de tudo, a gente está aqui por você. Tchau!